O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor do que as outras plantas. E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Que bom, queridos irmãos e irmãs, estarmos unidos em torno do altar e da palavra para a celebração da Eucaristia. Cada vez que nós celebramos o sacrifício eucarístico, nós fazemos a experiência desta clemência, desta fidelidade, desta misericórdia de Deus em nossa vida. E é justamente sobre isso, meus irmãos, que a palavra, neste 16º domingo do tempo comum, chama-nos a atenção para a misericórdia, para a paciência e a fidelidade de Deus para com o povo infiel e pecador. Ah, meus irmãos, se o Senhor nos tratasse como merecem as nossas faltas,
simplesmente nós estaríamos perdidos. Mas perto do Senhor está o perdão e copiosa redenção. Portanto, deve ser sempre com disposição interior, com alegria, que nós devemos celebrar a Eucaristia. Aqui nós temos a graça de renovar a nossa amizade e a nossa aliança com Deus. Com este Deus que é rico em misericórdia. Com este Deus que, ainda bem, não nos trata conforme os nossos pecados ou ingratidões mereceriam. Um Deus que é clemente, um Deus que usa de misericórdia, um Deus que usa da sua força para salvar o ser humano. Nós, tantas vezes, meus irmãos, quando nos sentimos superiores, maiores ou mais fortes que o nosso próximo, às vezes nós abusamos, não é mesmo, das pessoas, que queremos aparecer, queremos sobressair. Deus, claro, infinitamente maior do que todos nós, suas criaturas, usa sua força para nos acolher, para nos amar, para nos salvar. A força de Deus, meus irmãos, é salvação para todos nós. Que bom que Deus assim nos trata. Portanto, meus irmãos, devemos hoje nos alegrar com esta notícia, porque Deus usa de misericórdia, Deus é paciente, o julgamento de Deus não se dá de forma repentina. Nós temos a vida inteirinha para nos voltar ao Senhor, para nos convertermos ao seu amor. Portanto, meus irmãos, hoje nós somos chamados a refletir como anda a nossa vida. De fato, nós estamos em dia com a nossa vida cristã, uma vida coerente. De fato, nós estamos permitindo que o Senhor semeie o seu amor, a sua palavra, a sua vontade na nossa vida. Nós estamos aí no Evangelho segundo Mateus, desde o domingo passado, capítulo 13. São 7 parábolas. Na semana passada nós meditávamos sobre a parábola do semeador. E nós éramos convidados naquela liturgia a ser terra boa, terreno aberto, disponível, assim fazendo alusão ao nosso coração, para acolher a semente de Deus na nossa vida. E essa semente, no tempo do Senhor, haverá de frutificar, de produzir frutos. Qual o maior fruto, meus irmãos, que deseja a semente de Deus produzir em nós? Sem dúvida alguma, a nossa conversão, a nossa transformação de vida. O grande desafio para todos nós cristãos, meus irmãos, é nos assemelharmos ao Filho unigênito de Deus, a Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Aliás, foi para isso que Jesus veio a este mundo. Ele é a manifestação da misericórdia do Eterno Pai, para nos redimir, para nos salvar, para que nós pudéssemos recuperar a nossa imagem e semelhança de Deus. Portanto, cada vez que nós permitimos que a semente de Deus, a sua palavra, o seu amor, a sua graça, tudo isso seja semeado dentro de nós, aos poucos vai diminuindo em nós o homem velho, caracterizado pelo pecado, pelo apego às coisas do mundo, e vai crescendo em nós este homem novo, esta mulher nova, configurado a Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, o evangelista Mateus, prosseguindo a sua reflexão, nos fala de 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, a parábola do fermento. Interessante que os discípulos não entenderam bem quando Jesus falou por primeiro sobre a parábola do joio e do trigo. Jesus falou do grão de mostarda, do fermento, e eles compreenderam bem, comparando o reino ao grão de mostarda, que dizem ser a menor das sementes, um pequeno grão, mas que quando cresce, torna-se uma árvore grande, torna-se uma árvore que chama a atenção. Assim, meus irmãos, Deus vai semeando o seu amor em nossos corações. E quando nós acolhemos a semente de Deus, nós vamos crescendo. Aqui podemos pensar na imagem da igreja. Cada vez que nós batizamos uma criança, um adulto na igreja, cresce o reino dos céus no meio do mundo. O fermento, um pouco de fermento leveda a massa, dá consistência na massa. Cada vez que nós testemunhamos no meio do mundo a nossa vida de cristãos, o reino dos céus vai crescendo no meio do mundo ou na sociedade em que vivemos. Mas os discípulos ficaram inquietos com a parábola do joio e do trigo. Ou seja, o bem e o mal que crescem no meio do mundo. O bem e o mal que crescem dentro da igreja.
o bem e o mal que crescem dentro de cada um de nós. Eis o mistério da fé. Veja, meus irmãos, parece que desde quando existe o homem, existe o mal. Claro, sem dúvida alguma, o mal não vem de Deus. Deus é o autor de todo o bem e de toda a graça. Mas podemos assim pensar, puxa vida, mas se Deus existe, se Ele é bom, se Ele é essencialmente misericórdia, por que existe o mal? Veja, meus irmãos, o próprio Cristo hoje nos fala da realidade do inimigo dele, portanto, nosso inimigo também, o diabo. E hoje o Senhor nos chama a atenção para isso. Existe o nosso inimigo, existe o maligno. E o grande trabalho, o grande serviço do diabo é nos afastar da amizade de Deus. É semear a cisânia ou o joio do ódio, da inveja, do ciúme, da descrença nos nossos corações. E, meus irmãos, sejamos sinceros conosco mesmos. Quantas vezes nós deixamos que o joio prevalecesse em nós? Quando movidos ou impelidos pela inveja, isso acontece conosco, nós seres humanos. Quantas vezes somos inclinados ou tentados a invejar a vida do outro, até mesmo dentro da igreja, a cobiçar as coisas alheias, a vida das pessoas. Um ciúme que tantas vezes torna-se patológico, doentio, porque queremos possuir ou ser proprietário das pessoas. Vejam, meus irmãos, quando assim nos sentimos, é o joio sendo semeado nos nossos corações e se manifestando nas nossas atitudes. E vejam, meus irmãos, que Jesus é paciente, Deus é paciente. Os discípulos falam, mas poderia arrancar todo o joio, deixar crescer um, deixar crescer o outro. Porque aqui, meus irmãos, por trás da parábola do joio e do trigo, existe o mistério da liberdade humana. Vejam que depois do grande dom da vida que Deus nos concedeu, outro dom precioso é o dom da liberdade, do livre arbítrio. Nós somos livres para escolher Deus ou não na nossa vida. É verdade, meus irmãos, não fujamos desta realidade. O bem e o mal existem, mas somos nós que escolhemos que realidade nós queremos que prevaleça, que impere, que reine em nós e através de nós na vida das pessoas e no meio do mundo. Como já lembrava a canção do Roberto Carlos, né? Se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver. Veja, meus irmãos, diante desta realidade, nós somos convidados a contemplar. O que eu deixo crescer dentro de mim hoje? O bem, o trigo de Deus na minha vida ou o joio do mal, a maldade que atinge a nossa vida? Às vezes, meus irmãos, nós julgamos as pessoas porque são desonestas, corruptas, mas quantas vezes nós assim fomos? Nas pequenas coisas. Já dizia Nosso Senhor numa outra passagem, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é honesto no pouco será desonesto no muito. O fato é, meus irmãos, que o demônio sempre nos tenta, como nos lembra São Pedro, é como um leão a rugir, está pronto para nos devorar. E hoje nós somos convidados a permanecer firmes nos caminhos do Senhor. De que forma? Acima de tudo, celebrando a Eucaristia. Porque na Eucaristia, meus irmãos, nós comungamos este trigo descido do céu. Jesus é o verdadeiro trigo, que deseja ser semeado nos nossos corações. Cada vez que nos alimentamos da Eucaristia, é do próprio Cristo que nós nos nutrimos. E vamos diminuindo em nós este homem velho, e vai aumentando, crescendo em nós o desejo de viver como Cristo viveu neste mundo, amando, perdoando, acolhendo, colocando a nossa vida a serviço de todos, a serviço da igreja, a serviço do reino dos céus. Portanto, meus irmãos, não nos sintamos vítimas da nossa própria história, mas que possamos usar bem o nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de escolher, escolhendo cada dia que o trigo de Deus, que é o próprio Cristo, que ele cresça e frutifique em nós. São Paulo hoje nos falava do Espírito Santo que vem em socorro à nossa fraqueza. Nos coloquemos sempre com sinceridade diante de Deus, pedindo a Ele o Espírito Santo. Eis a melhor coisa que nós podemos pedir a Deus, o Espírito Santo. É Ele que nos inspira para cada vez mais vivermos esta humanidade nova que Cristo deixou para todos nós. Assim seja. Amém.